Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho dar continuidade ao último vídeo, onde eu trouxe um título dizendo o que o operador não deve fazer para não cometer determinados erros no ato mágico. Então eu trago aqui, por exemplo, o episódio que eu narrei ali em partes, onde eu tentava fazer experiências utilizando-me de recursos de magia cerimonial em um ritual exotérico, de teor exotérico, porém utilizando esses recursos para buscar potencializar um pouco mais, sem conhecer muito bem os fundamentos ritualísticos que eram utilizados e orientados pelos grimórios que eu tinha ali acessado, algumas coisas que são orientadas não são explicadas. E todos os conceitos cabalísticos envolvidos em alguns grimórios, eles não são explicados. Então, para o operador que não tem uma bagagem literária anterior, que trabalha sobre esses aspectos mais profundos que estão envolvidos ali na ritualística, ele não consegue absorver, abstrair esses conhecimentos que estão ocultos, inseridos na ritualística salomônica, que é muito concentrada de magia cabalística. Então, ali naquele momento em que eu ainda não tinha esse conhecimento, muito bem construído, eu me coloquei a fazer uma experiência de buscar alguma realização através do arcanjo regente na esfera de Tiferet, o arcanjo Michael. E o que aconteceu? Eu fiz o uso, diante do altar, de uma vela ali representando as 3 sefirotes superiores, principalmente a Séfira de Keter, e outra vela representando ali a regência das virtudes de Deus na esfera de Tiferet, E em cima do altar eu utilizo a tábua da arte com uma taça com água consagrada, a água da arte. A gente hoje, eu tenho esse entendimento de que quando a gente observa ali os pantáculos da clavícula de Salomão, quando a gente observa a estrutura da tábua da arte do sistema de tritêmios, quando a gente vê, por exemplo, os selos angélicos, que trazem ali os sigilos dos arcanjos regentes das esferas planetárias ou dos 7 dias da semana, quando a gente vê o círculo mágico, onde o operador fica ali posicionado no centro, eles trazem uma estrutura muito semelhante, trazendo em volta do círculo ali os nomes divinos, que são os nomes referidos na árvore da vida, alguns deles referidos na árvore da vida, e trazem por objetivo que a autoridade do Deus Criador do Universo venha a orientar aquela consciência ou aquela energia que nós estamos invocando ali naquela ferramenta, Por exemplo, o círculo mágico é uma ferramenta, a tábua da arte igualmente, os selos angélicos também. Então eles trazem essa estrutura muito parecida. Então o mago que fica no centro do círculo, que tem ali aqueles nomes divinos ao redor, está canalizando o poder de Deus ali em torno de si, estabelecendo uma espécie de escudo, assim como diz no Salmo 91, onde diz que Deus é como um escudo ou um broquel, que protege o operador. E o broquel é como se fosse um escudo protetor ao redor. E a gente vê também que algumas coisas não são muito bem explicadas, não tão aprofundadas em alguns grimórios. Então, o que eu tentei fazer? Em alguns locais eu devo ter visto o pessoal falar que você pode traçar o círculo, você pode traçar o círculo apenas com a ponta dos dedos, se você não tem ferramenta. Você não precisa desenhar no chão. Então eu fui fazendo esse tipo de experiência, Então, tendo em vista que pode haver ocasiões em que você não vai ter tempo de ficar fazendo toda essa parafernália que é detalhada nos grimórios ali, para buscar auxílio das esferas superiores. Então a ideia era essa. Então o que eu fiz ali? Diante do altar, eu tracei o círculo, me utilizando da baqueta,
percorrendo o perímetro, ou seja, eu não desenhei ele no chão, eu apenas percorri o perímetro e fui proferindo as palavras para que pudesse fazer a sua ativação. Acendi as velas primeiro, né? E só que aí eu tinha visto uma foto de um ritual de Goécia onde havia algo parecido com um altar no centro do circo. E naquela época eu não entendi muito bem como que funcionava esse posicionamento dessas ferramentas ali. Então por isso que eu estava até fazendo essas experiências também. E nessa foto que eu vi, esse objeto que parecia um altar no centro do círculo, eu pensei, bom, talvez haja formas diferentes de fazer isso, vou tentar assim, né? Só que eu não tinha visto aquela foto toda. Aquela foto era para ser clicada, e quando ela era clicada, ela se expandia. E eu tinha visto só uma parte, eu não tinha clicado na foto. Isso eu fui descobrir depois, né? Então a foto que trazia aquilo ali me deu a ideia de que o altar podia ficar no centro. Então eu tracei com a baqueta e deixei o altar dentro do círculo. A tábua da arte estava em cima do altar e também ficou dentro do círculo. Então eu ali fazendo aquelas orações, né, dirigidas ao arcanjo Micael, em um determinado momento eu deixei escapar umas palavras que o invocaram. E foi nesse exato momento que eu senti como se tivesse aberto um portal. Aquelas palavras deram abertura a esse portal e eu senti uma energia muito densa se aproximar e ela tomou conta de todo o ambiente. E era uma energia muito pesada. Era claramente uma presença de polaridade negativa. Bom, eu procurei manter a calma, né? E naquele momento eu não fiquei pensando ali no que é que poderia ter dado errado, mas imaginei o que eu poderia fazer para que aquela consciência fosse embora. Porque não era ela que eu queria que estivesse ali. Então eu continuei chamando pelo nome de Micael para que se apresentasse o poder de Deus ali, ele se apresentasse pelo poder de Deus, né? Já que eu já tinha feito a invocação, bola para frente, vamos ver o que vai dar isso aqui. E eu imaginei que se ele se manifestasse, essa consciência iria ser repelida. Mas nada acontecia. Aquela energia permanecia no ambiente. E eu me dei conta de que eu deveria tentar outra abordagem. Porém, eu não sabia naquele momento, naquela época, eu não sabia fazer um banimento. E não entendi muito bem como que funcionava isso. Então, eu peguei a minha adaga, sentado na posição de lótus em que eu me encontrava, e tracei com a adaga no ar um pentagrama. E imediatamente eu senti que houve uma mudança naquela energia e ela ficou muito irritada. E partiu para cima de mim. Eu senti que estava sendo atacado. Eu senti como uma energia me pressionando a minha cabeça, como se aquilo começou a me provocar uma espécie de taquicardia, como uma sensação de pressão alta. A língua foi perdendo o controle, eu tentando pronunciar as palavras, era como se fosse um ébrio. Comecei a sentir náuseas e aquela energia que fazia com que eu me sentisse mal, muito mal. E foi muito rápido isso. Então eu, tentando resistir, eu lembrei que de algum lugar onde eu li que quando acontecesse algum tipo de ataque, você não poderia sair do círculo, que você não poderia desfalecer. E eu busquei forças ali para poder resistir e ainda assim pronunciando as palavras de exaltação ao nome do Criador. E quando eu entendi que isso não estava funcionando, que aquela energia não parava de me atacar, eu imaginei, eu vou fazer a despedida e encerrar o ritual. E assim eu fiz. E aquela energia permaneceu no ambiente. Então eu pensei, bom, agora que eu fiz a despedida e encerrei o ritual, eu tenho que procurar expulsar essa energia daqui, porque eu estava fazendo aquilo ali dentro da minha casa, né? Podia deixar aquela coisa negativa ficar pairando ali no ambiente. Então eu pensei, bom, eu vou fazer um ritual formal completo, apesar de que eu não tinha feito nenhuma preparação, né, nos dias que devem anteceder ao ritual, mas eu vou fazer assim mesmo e seguir todos os procedimentos de recitação de salmos, com o círculo, tudo certinho. Então eu saí do quarto, tomei o banho, né, fiz os exorcismos da água ali na hora do banho. E quando eu entrei no quarto novamente, que eu ia limpar tudo para começar a fazer, as velas que tinham ficado acesas estavam apagadas.
E uma delas tinha tombado de cima do pedestal, né, da vela, e derreteu um pouco daquela cera em cima da tábua da arte e ficou grudada ali. Claramente uma atividade de espírito intrusivo, né? Então, limpei tudo que dava ali, tirei todos aqueles restos em cima do altar, limpei tudo, preparei o ambiente, e assim eu procedi ao início. E comecei a recitar os salmos, orientados na clavícula de Salomão, para purificação do ambiente. E quando eu estava no último deles, que era o Salmo 68, aquela energia sumiu. Ela foi banida completamente. Aí eu continuei, né, com os procedimentos, realizei o ritual completo, chamei por Michael, não senti nenhuma manifestação angélica, mas aquela energia tinha ido embora mesmo, definitivamente. Então foi uma sensação assim de muita tranquilidade no ambiente e de muita paz. E depois de todo esse episódio, né, eu fiquei tentando, eu como era iniciante, fiquei tentando entender ali os pontos onde eu tinha errado. O que poderia ter dado errado que eu não poderia mais, os erros que eu não poderia mais cometer novamente, né? E entre eles estão esses fatos. Hoje, por exemplo, dependendo da situação, invocação, eu tenho a preferência de fazer, se eu tiver feito todos os procedimentos de preparação, né, dos dias anteriores ao ritual, com o círculo mágico traçado fisicamente no chão, ainda que eu não tenha desenhado, eu tenho que pegar a adaga, em vez de usar simplesmente a baqueta, eu pego a adaga e traço em volta. E uma coisa que é a fundamental, a recitação dos salmos, porque foi justamente na recitação de um deles que o banimento foi concluído. Então, muito tempo depois, eu fui entender qual que era o papel dos salmos, né, que eles traziam ali todos esses segredos cabalísticos codificados, né, que ativam energias superiores, né, as consciências angélicas, regentes da vontade do Deus Criador de todo o universo, e através da recitação de seus nomes divinos que estão ali embutidos naqueles textos. E quando são pronunciados, a gente ativa essas energias, né? Elas são canalizadas em nossa direção. E com o tempo, então, eu fui elaborando uma estrutura de ritualística baseada nesses salmos, né? E eu me utilizo desses salmos de purificação do ambiente até hoje. E, posteriormente, eu fui entender que existem meios de utilização de salmos específicos para objetivos específicos também, que é a forma que eu venho trabalhando ultimamente, e eu acabei criando, então, dois modelos de ritualística. Um deles é um modelo cerimonial completo, onde eu inseri essa estrutura de salmos, né, de uma forma mais objetiva, né, para objetivos específicos, como eu disse, e a outra forma é fazendo uso apenas da recitação dos salmos, seguindo toda uma estrutura muito parecida com uma estrutura de ritual cerimonial de invocação. Entretanto, não chamo, né, não faço uma invocação ali formal de uma consciência angélica, mas eu deixo que se manifestem aquilo que é conhecido no meio cabalístico como os 72 nomes de Deus, aqueles que vão ser invocados de acordo com os salmos que são pronunciados ali no ato mágico, né, usando essa estrutura dependendo do salmo que está sendo utilizado. Então, hoje eu já tenho esses dois métodos elaborados, né? E sim, existe também a forma de se fazer uso de apenas um ou outro salmo específico, né? Uma forma assim mais reduzida, podendo se utilizar dos selos angélicos também, assim, uma invocação de uma consciência angélica de grande autoridade, né? Regente de esferas superiores. Você não deve chamar essas consciências à sua presença sem ter o devido preparo. E esse preparo é um preparo espiritual, né, de caráter espiritual. Porque diz respeito ao modo que o mago está vibrando, né? Ao tipo de energia que ele está vibrando no seu viver. E se ele estiver vibrando de forma negativa, vai acontecer aquilo que diz a lei da atração, né? Aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Obviamente vai se abrir o portal quando você fizer a invocação,
mas vai ser atraído ali consciências ou energias mais alinhadas com o seu estado vibracional, né? Então, é algo que eu aprendi que não deve ser feito, né? Então, é muito mais interessante num momento assim de uma necessidade, de algo mais urgente, que você faça uma forma exotérica, que é a forma ensinada às massas, e você pode fazer uso então desses salmos específicos, utilizando-se dos selos angélicos, elevando uma oração de petição e não de invocação. E, né, além disso, também eu aprendi ali o funcionamento, né, o papel de todo esse processo teatral que é realizado ali durante o ato mágico e o que deve e o que não deve ser feito. Não ficou tudo assim muito mais claro, né? Então, eu trago essa história aqui, esse episódio que aconteceu comigo, para deixar claro para pessoas que estão começando, que estão iniciando e vão procurar, às vezes, soluções ou algo na internet, uma ajuda para buscar uma realização, né, que vai tornar a vida mais interessante dentro de um certo aspecto. E acaba pegando ali uma receita de bolo que viu ali no site, alguém comentando numa postagem, você pode fazer essa ritualística simples aqui e chamar um espírito tal. Tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Aquilo que os pais da gente diziam, como eu disse no vídeo anterior, né, que a gente não deve ficar falando palavrão, dizendo coisas negativas, porque podem ser atraídas. Muito pior é se você chamar uma consciência espiritual que você nem sabe de qual se trata, qual a polaridade, ainda que seja de polaridade negativa, que não quer dizer que ela vai se apresentar e vai te fazer mal, você não conhece. Né? E como você não conhece, você se coloca em risco, porque você não tem proteção nenhuma, você está ali absolutamente vulnerável. Então é necessário ter uma preparação espiritual primeiro, ter o poder divino do Deus Criador direcionando todo o ato mágico para que as consciências venham a obedecer em reverência ao nome desse Deus Criador, né? Você o tem aí como um patrono, como seu protetor, e porque uma consciência vai manifestar para uma pessoa que nunca viu na vida, que não tem nenhum preparo espiritual, está alinhada a energias de polaridade negativa, tem por que uma consciência mais poderosa servir a alguém que está num nível vulnerável, não é mesmo? Então eu deixo por aqui para vocês aqui esse episódio e que sirva de grande lição. Sejam responsáveis e sejam cuidadosos. Eu fico por aqui. A gente se vê. Até mais.